Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus, capítulo 11. Mateus 11, versículo 28. Nós vamos continuar a falar sobre um assunto que começamos a semana passada. E o título hoje da mensagem é Como se livrar de jugo mau. Como se livrar de jugo. Não é jogo, é jugo. Mas também há jogo. O jogo mau também pode se livrar. Como se livrar de jugo mau. Jesus dizia assim, Mateus 11, versículo 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Diga comigo, tomai sobre vós o meu jugo. Então, olhe para mim, irmãos. Jesus tem um jugo. Ele tem um jugo. Tomai sobre vós o meu jugo. E depois ele diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis, isto é, ao tomarmos o jugo que é de Jesus, encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Glória a Deus. A semana passada falei a vocês que existe jugo bom e jugo mau. O melhor jugo de todos é o de Jesus. Porque ele aqui já diz assim que quem tomar o jugo dele, essa pessoa fica ligado emocionalmente, fica ligado a um jugo que lhe retira cansaço, que lhe retira opressão, que lhe dá descanso na alma, lhe dá paz, lhe dá alegria. Mas não é a paz e a alegria que o mundo fala, é diferente. Diz também que o jugo dele é suave e não é pesado, graças a Deus, aleluia. Agora, que jugo é este? Que jugo é este que ele está a falar? É o Evangelho. O Evangelho é o jugo de Jesus. É como uma canga. Então, quando nós ligamos-nos ao jugo dele, há pouco nós vimos o irmão João a falar da videira. A videira é outra ilustração. Liga-te à videira. Liga-te ao jugo. E essa videira e esse jugo é o Evangelho, porque o apóstolo Paulo diz assim, que no Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então o Evangelho é esse jugo. E quando nós nos ligamos ao Evangelho, quando nós nos prendemos ao Evangelho e à prática do Evangelho, resumidamente o que é a prática do Evangelho? É seguir o amor que pratica a justiça e que ama a verdade. Eu volto a repetir, o que é o resumo do Evangelho? É seguir o amor que pratica a justiça e que ama a verdade. Esse jugo, quando nós nos ligamos a ele emocionalmente, quando nós queremos esse jugo sobre a nossa vida, porque não é ele que vai pôr. Repara, Jesus não diz assim, venham cá que eu vou-vos pôr o jugo em cima. Não, ele convida-nos a nós tomarmos o jugo dele. Ele faz um convite. Tomai o meu jugo. Porque se vocês procederem assim, se vocês tomarem o meu jugo, vocês vão ter o quê? Vão ter fruto. Conforme lemos há pouco a João 15. Vamos ter o fruto desse jugo.
Diga comigo, glória a Deus. Agora, com quem é que nós não nos devemos ligar? Com quem é que nós não nos devemos ligar? Bem, vamos abrir as Bíblias em Salmos, capítulo 1. Deixe-me só aqui fazer uma ressalva muito importante, que é o seguinte. Nós vivemos neste mundo, e nós todos os dias lidamos com pessoas. Pessoas boas, pessoas más, todo o género de pessoas. Fazemos negócio com pessoas boas, com pessoas más. Vamos para a escola, temos colegas bons, colegas maus. Bem. Então, vê como as crianças estão atentas. E então, isto para dizer o quê? Que o que nós vamos ler agora, e o que eu vou falar agora em 2 ou 3 versículos, não é para fazermos como por vezes as pessoas fazem, que é assim, quando ouvem aquilo que nós vamos ler, cortam relacionamentos com toda a gente. Isto é, fecham-se numa redoma de vidro e não falam com mais ninguém. Não é nada disso. E diz aqui assim, Salmo 1, versículo 1. Bem-aventurado o homem, ou o varão, não é o varão dos cortinados, é o homem mesmo, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Agora vamos a Provérbios capítulo 6, um pouco mais à frente. Provérbios 6, versículo 16. E diz assim, Provérbios 6, 16. Estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. Versículo 17. Olhos altivos, altivez, língua mentirosa, mentirosos, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e aquela que Deus então vomita, abomina, o que semeia contendas entre irmãos. Então, quando nós lemos isto, nós já vimos o seguinte, por exemplo, em Salmo 1, fala de ímpios. Então, bem-aventurado o varão que não anda com ímpios, que não anda no caminho de pecadores, que não se assenta em roda, em conversas com escarnecedores. Agora, todos os dias nós temos que lidar com pessoas assim. Há pessoas assim, dentro das igrejas e fora das igrejas. Nós temos que lidar com essas pessoas. O que a Bíblia está a querer falar aqui é aquilo que eu tenho-vos falado sobre o jugo. Porque o jugo o que é? O jugo é quando eu me ligo emocionalmente, me afeiçoo. Até posso, há casos de pessoas que se apaixonam e casam-se com pessoas assim. Pessoas que fazem contratos de sociedade entre negócios que são assim, são pessoas ímpias, são pessoas que amam as trevas, são pessoas que correm, gostam da mentira, gostam dos esquemas, gostam de correr para a maldade, conforme aqui Provérbios fala, né? Que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, que gosta de criar contendas entre as pessoas, põe uns contra os outros, divide para reinar. E o que a Bíblia nos diz a nós, nos aconselha a todos nós, que nós não nos liguemos com pessoas dessas, porque aquilo que elas carregam, aquilo que elas amam, traz sobre nós um jugo.
traz sobre nós um jugo. Então, a melhor maneira de nós nos livrarmos do jugo mau é nunca nos ligarmos a essas pessoas. Nunca nos ligarmos a essas pessoas. Posso lhe vender tremoços todos os dias, mas eu não abro o meu coração com essa pessoa. Eu posso lhe vender pastéis de nata todos os dias e até ajudar a carregar o saco para a senhora passar para o outro lado da estrada. Posso até fazer bem a essas pessoas, porque Jesus nos diz para amarmos até os nossos inimigos. Mas eu não me vou ligar-me emocionalmente, afetivamente e, pior, ficar apaixonado por uma pessoa assim. Daí que às vezes quando nós falamos de jugo desigual na área do casamento os jovens, a quem quer se casar, cuidado com quem tu vais te ligar, porque o casamento é um jugo que pode ser mau ou pode ser ótimo. O meu jugo, para mim, graças a Deus, irmãos, é fantástico. Vai fazer 30 anos este ano. Um jugo em cima. Os irmãos estão a entender? Não quer dizer que nós não tenhamos defeitos, mas o que eu estou a dizer tem a ver com a índole lá dentro. E agora, alguém pode dizer assim, pastor, mas como é que eu posso saber isso? Como é que eu posso reconhecer pessoas para eu não me ligar assim, conforme você está a ensinar? Como é que eu posso reconhecer e não ficar surpreendido com pessoas assim? É uma boa pergunta. E você sabe que Jesus nos ensina a reconhecer isso? Nós é que muitas vezes fechamos os olhos. Porque somos pessoas emocionais, não é? E nós vamos muitas vezes na cantiga. A cantiga é bonita, a música é um espetáculo. Mas o que está lá dentro é trevas. Diga comigo, oh glória. Então vamos ver o que é que Jesus diz. Mateus 12. Mateus capítulo 12. Eu gosto tanto de Jesus porque é assim, ele de facto nos ensina coisas absolutamente fantásticas. Mateus 12, versículo 34. E preste bem atenção ao que Jesus está a dizer, que parece que se está a contradizer. Diz assim, ele começa assim bem forte. Raça de víboras. Como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Preste atenção. Como podeis dizer boas coisas sendo maus? Ele está a dizer assim, estas pessoas a quem eu estou a chamar raça de víboras, eles falam boas coisas. Eles falam boas palavras. Eles têm uma música bonita. Porque, por exemplo, o engano, o diabo, ou seja quem for, não vai aparecer assim, olha, eu sou o engano, estou aqui para te enganar. Não, eu sou o diabo, estou aqui, olha, estou aqui mesmo aqui, à tua frente. Você não vai numa cantiga dessas. Mas se a cantiga for bonita, você começa a bater o pé, começa a mexer, a cantiga é bonita. Oh, como ele fala tão bem. A cantiga é bonita. Mas Jesus sabia que eles eram raça de víboras. Como é que Jesus sabia? Alguém vai dizer assim, porque ele é Deus, sabe tudo. Não, é que quando ele andou aqui nesta terra, não operou na qualidade de Deus, mas na qualidade de homem. E ele só sabia o que o Espírito Santo lhe revelava. Mas há coisas que... Vou dizer uma coisa, Espírito Santo, peço desculpa porque eu não quero de maneira nenhuma menosprezar o trabalho do Espírito Santo, que é fantástico, mas há coisas que o Espírito Santo nem precisa de revelar. Sabe porquê? Porque nós temos de estar atentos aos sinais. Diga comigo, sinais. O próprio Jesus disse assim, estai atentos aos sinais. Por exemplo, os sábios que vinham à procura do Messias
Não foi o Espírito Santo que lhes revelou. Foram sinais que eles viram. Há pessoas que, por exemplo, quando sentem uma dor nos ossos, dizem assim, amanhã vai chover. Ou quando eles olham para o céu, ou para as nuvens, ou para o vento, não é? Eles percebem, é a altura certa, vai chover, ou é a altura de semear, é a altura de sei quê. Nem precisam do calendário, eles bastam sentir os sinais que a temperatura, o ambiente dá, o vento, para perceber, é a hora certa de fazer isto, é a hora certa de não fazer aquilo. E Jesus fala disso, dos sinais. Está aí atento aos sinais. E Jesus está-nos a dizer assim, estai atentos aos sinais. E o grande sinal, olhe bem, atenção, o grande sinal para nós percebermos o que é que a pessoa é lá dentro, porque o que está lá dentro não se vê, é aquilo que a pessoa fala. As palavras da pessoa. Então, mas pastor, mas você está a dizer que aqui esta raça de víboras dizem coisas boas, então se eles estão a falar coisas boas, como é que eu vou perceber? Diga comigo, é que o que Jesus vai dizer a seguir vai nos ajudar a entender outras coisas, para além daquelas palavras bonitas e da música bonita que está a ser tocada no momento. Diz aqui assim, raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? E agora ele diz, pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. E eu vos digo que toda a palavra ociosa, inútil, que os homens disserem, onde dá conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. O que é que Jesus está aqui a dizer? Irmãos, as palavras bonitas, elas são ditas de uma forma formal. Por exemplo, eu aqui, quando estou em púlpito, estou numa forma mais formal. Se eu for para a televisão é igual. Se eu for para um comício político é igual. A gente sempre fala o que o povo gosta de ouvir. A gente, quer dizer, de um modo geral. Mas quando nós estamos numa forma informal, à vontade, no grupo dos amigos, no grupo das conversas, no grupo, aquilo que o coração está cheio vai acabar por si cá para fora. E sai como? Pelas palavras. Pelas palavras. E por isso Jesus sabia que os fariseus, ele está-se a referir aos fariseus, por exemplo, veja aí Mateus 23. Mateus 23. Mateus 23 diz assim: Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Isto é, este pessoal achavam-se que estão no lugar na cadeira de Moisés, no sentido em que eles estão lá a fazer o lugar de Deus. E depois diz assim o versículo 13, olha o que Jesus diz: Observai, prestai atenção, observai, pois, praticai tudo o que vos disserem. Porque é engraçado, porque muitas vezes, e principalmente em nome de Deus, muitas vezes o discurso até é bonito no sentido que muitas vezes o discurso são coisas boas, são coisas de Deus, são coisas da palavra, são coisas da lei, etc, etc. Mas depois diz assim: praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras. Porque dizem e não praticam. Dizem e não praticam. Então, uma coisa é a pessoa que fala palavras bonitas e outra coisa é quando aquelas palavras vêm carregadas lá de dentro do que o coração está cheio. Por isso é que Provérbios 18, 21 diz assim: a morte e a vida estão no poder
da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Aquilo que tu amas é aquilo que o teu coração está cheio. E aquilo que o teu coração está cheio vai acabar por falar, e tu vais agir de acordo com aquilo que tu falas, porque está cheio o teu coração. E este é que é o problema, que muitas vezes nós ouvimos certas conversas que parecem bonitas, mas depois as ações não estão ligadas às palavras que as pessoas falam. E é completamente o oposto daquilo que as pessoas falam. Por isso Jesus disse assim: raça de víboras. Raça de víboras. Porquê? Porque eles têm o coração cheio do quê? De mau tesouro. O que é o mau tesouro? Eles têm o coração cheio de trevas. Eles têm o coração cheio de ódio. Eles têm o coração cheio de falta de perdão. Eles têm o coração cheio de pornografia. Eles têm o coração cheio de mil e uma coisa. Porquê? Tudo o que é mau vai acabar por as pessoas falarem de uma forma, muitas vezes, que eu chamo informal. Por exemplo, eu conheço algumas pessoas, não é? Eu conheci algumas pessoas, e ao longo destes anos de evangelho fui aprendendo, não é? Com aquilo que Jesus tem vindo a ensinar. E, por exemplo, há pessoas que estão a falar connosco e estão sempre a falar de uma maneira promíscua, sempre com brincadeiras carregadas de, conforme a Bíblia diz, de lascívia, de promiscuidade, sempre com brincadeiras, por exemplo, homens sempre com brincadeiras em relação a mulheres, sempre com aquela brincadeira de coisas porcas, sempre a pensar naquilo. Os irmãos estão-me a entender? E eu já vi isso em pastores, em músicos e também em irmãos. Podem não ser pastores nem músicos, mas dizem-se cristãos. E eles brincam com essas coisas. Eu conheço um caso de uma pessoa que é pastor, ainda hoje ele se chama pastor, e chamam-lhe de pastor, e ele já vai na quarta mulher, e as brincadeiras dele é sempre nesse sentido. Sempre a dar brincadeiras com o sentido sexual, sempre a falar das mulheres. Ele olha para as mulheres de uma forma promíscua. E o que é que o coração está cheio? Exatamente aquilo. Por isso é que depois os casamentos não se aguentam muito tempo, divorciam-se. Porquê? Porque não há nenhuma mulher que ature o que ele pensa, porque a cabeça está cheia daquilo, está cheio daquela maldade. Então, quando eu começo a ver pessoas que estão muito inclinadas só para essas brincadeiras, eu fico logo com o pé atrás. Porquê? Não é uma pessoa boa para eu fazer dela um grande amigo meu, uma pessoa íntima, onde eu vou desabafar com aquela pessoa. Porque aquela pessoa depois só tem conversas naquele sentido. São pessoas dadas muitas como é que se diz? À pornografia. Porque o coração está cheio daquilo. Por exemplo, muitas vezes nós estamos a falar com certas pessoas e aquelas pessoas a gente nota que têm ódio, porque elas estão sempre com vontade de picar, de falar mal daquela pessoa, para tentar denegrir aquela pessoa, deitar aquela pessoa abaixo. Então, quando as pessoas estão sempre nestas conversas, o coração está cheio do quê? Está cheio de ódio. Quando nós lidamos com pessoas que estão sempre a falar do dinheiro e estão sempre a falar como é que eu ia te explicar? De uma maneira assim que não é... A pessoa não é generosa, a pessoa é soberba, a pessoa é controladora, a pessoa... Então há ali um problema, que o coração está cheio de tudo menos de generosidade.
Então, essas conversas, essas palavras que as pessoas falam, já temos que estar atentos aos sinais para nós percebermos assim, para lá, aquela pessoa tem o coração cheio disto. Agora, cabe a mim agora decidir e cabe a você decidir se você se quer ligar com essa pessoa emocionalmente ou não. Eu cá quero ter bom jugo sobre a minha vida, e você? Agora, com isto é assim, não há pessoas perfeitas, como é óbvio. Mas o próprio Jesus disse, não é? Que há aqueles que são boas pessoas e que do seu bom tesouro saem coisas boas. Então, é com esses que nós temos que nos ligar. Nós temos que nos ligar com quem? Com aqueles que do seu bom tesouro, que está lá dentro, tiram coisas boas. Ora, quem puxa o Evangelho como jugo sobre a vida dela, essa pessoa, se levar o Evangelho a sério, se tomar o jugo de Jesus a sério, essa pessoa vai produzir fruto bom. Terá um bom tesouro. E desse bom tesouro saem coisas boas para edificar as pessoas, para animar as pessoas. É uma pessoa que é dada ao amor, é dada à prática da justiça, é dada à verdade. Agora, quando eu olho para o oposto, quando eu olho para pessoas que só amam as trevas, são pessoas que dividem para reinar, que são pessoas de índole que falam muito bem, até de púlpito podem falar muito bem, mas depois, durante a semana toda, aquele enredo é uma amarra sobre a vida das pessoas, é um controle sobre a vida das pessoas, a mínima coisa que alguém falha é logo castigo, é logo comissões de ética, é logo isto e aquilo. Então, onde é que está o Evangelho aí? Não está Evangelho nenhum. Está um poder da manipulação. Agora, a escolha é nossa. Deus não vai impor nada a ninguém. Nós é que temos de ser espertos para nós não nos ligarmos emocionalmente, afetivamente, amorosamente com pessoas dessas. Mesmo com as igrejas, nós não podemos nos ligar a igrejas que pode ter o rótulo de igreja, mas se daquela igreja a produção, o fruto que sai de lá é maldade, é tudo menos a justiça, é tudo menos o amor de Deus, é tudo menos a prática da verdade, então eu não posso me ligar a uma igreja dessas. Eu tenho que me desligar. Então como é que eu me desligo? Mateus 18. Mateus, capítulo 18, versículo 15. Jesus dizia assim: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela palavra de 2 ou 3 testemunhas, pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja confirmada. Se não os escutar, diz-o à igreja, e também se não escutar a igreja, considera-o como gentio e publicano. Nós, quando lemos isto até aqui, não fecha a Bíblia, já vamos ler mais, nós estamos sempre na perspectiva, na visão deste lado. Um irmão não sei quê, não é? Foi chamada a atenção, havia testemunhas, e então considera a pessoa para lá. Mas agora eu quero-vos falar na perspectiva de você como irmão estar numa igreja e a igreja ser uma ofensa para si. Nunca ninguém fala disto. A gente sempre fala do lado lá do patrão. O patrão é que manda, o patrão é que sabe, ele é que é o escolhido. Os outros são todos uns palermas. Não. É porque a igreja somos todos nós.
Eu sou igreja com vocês e vocês são igreja comigo. Então hoje eu quero-vos falar da outra perspectiva de você está numa igreja, tem uma liderança, tem os irmãos todos à sua volta, você está envolvido num projeto, num trabalho, seja o que for. E agora essa igreja causa ofensa sobre si. Então o que é que você tem que fazer? Vai falar com a pessoa, vai lá falar. E se o ofensor é o próprio pastor da igreja, você tem que ir falar com ele. E dizer, você está-me a ofender, você não está correto nestas suas atitudes. Não se pode falar assim com o homem de Deus. Porque isso é rebelião. Convém. Porquê é que é rebelião? Porquê é que Jesus nos diz assim, vá falar com o teu irmão? Ouça lá, eu não sou irmão consigo. Até eu sou teu irmão. Se o teu irmão pecar contra ti, então por favor venha falar comigo. Se eu pecar contra ti, vai falar comigo. E você tem todo o direito de me chamar a atenção. Mas você é o pastor. Então, mas eu sou pastor. Eu não sou Deus. Eu não sou aqui o orixá. Não é nada disto. O que é que eu sou? Eu sou um irmão consigo. Vocês chamam-me de pastor. Glória a Deus. Fico contente. Mas qual é o meu grande papel? O meu grande papel é ajudar a vocês dentro do alimento que nem sou eu que escolho. É Ele, o Senhor Jesus, é que escolhe. Porque Ele é que é o bom pastor. Na verdade, eu não me importo que vocês me chamam de pastor e não estou a dizer isto para vocês me deixarem de chamar pastor. Não é isso. O que eu estou a querer dizer é o seguinte. Na verdade, só há um pastor. A verdade é esta. É que só há um pastor no mundo todo. Quem é? Jesus Cristo. Ele é que é o bom pastor. E nós somos todos ovelhas do seu pasto. E ele vai aqui à igreja, que é dele, não é minha, é dele. Chega aqui e diz assim, vou pegar aqui no fidalgo e vou pegar neste e naquele para vos edificar na vossa fé. É só isso. Mas eu não sou o vosso chefe. Eu não sou o líder de imposição. Eu sou um irmão junto com vocês e tenho um pastor a quem você tem que prestar contas e eu também. É Jesus. Ele é que é o bom pastor. Então o que é que acontece, meu amado? Acontece que o seguinte, que se eu, José Fidalgo, irmão em Cristo, junto consigo, o ofender, você tem que vir falar comigo. E se eu continuar a ser obstinado, cínico para consigo, mentiroso, e você sabe que eu estou a mentir e você tem testemunhas, etc, etc, então vai voltar a vir falar comigo com testemunhas. Nem se ouve as moscas. Também não há moscas aqui hoje. Diga comigo, prega pastor, prega. Isto, não há muita gente a falar isto assim. Porque sempre estamos a falar na perspectiva do irmão que falhou e que agora a igreja põe toda a gente da rua. Não. Ao contrário. Eu quero-vos falar do contrário. Porque quem é o pastor, ou o apóstolo, ou o bispo, ou você, que é mais que os outros? Não é nada. Nós não somos superiores a ninguém. Só que o problema é que eles criaram esta imagem de superioridade. Por isso é que Jesus disse assim, raça de víboras, para os fariseus, porque foram isso que eles criaram, esta imagem de superiores. Nós estamos na cadeira de Moisés e vocês estão lá embaixo. A cadeira está muito alta. Vocês estão lá embaixo. Vocês têm que fazer o que eu vos digo, porque eu sou o homem de Deus que ouça a Deus. E depois venho falar com vocês, os imortais. Não, os mortais. Porque ele acha-se que é imortal. Mas o engraçado é que todos vamos morrer. E essa é que é a chatice. É que vamos todos mesmo morrer. E vamos todos prestar contas das palavras que saíram da nossa boca. E por isso, meus amados, o que é que a gente tem que fazer? Vai lá falar. E agora veja o que é que diz a seguir o versículo 18. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes, olha a ligação de jugo, tudo o que ligares na terra será ligado no céu. Olha bem isto. Se tu te ligas emocionalmente, afetivamente a alguém,
seja por contrato, seja por o pelo do bigode, seja por palavras, seja o que for, se tu te ligas emocionalmente, ligando-te aqui na terra, ficas ligado no céu. Porque o céu é uma espécie de notário. Fica tudo registado. As nossas obras estão todas registadas lá. As nossas promessas, as nossas palavras, tudo vai. Aliás, sabe uma coisa curiosa que eu me percebo na leitura da Bíblia? É que quando for o dia do juízo final, Deus está lá, Ele é o juiz, mas Ele nem vai fazer nada, porque são as suas próprias palavras, as nossas próprias palavras, que nos vão julgar a nós mesmos. Porque se elas ficaram ligadas a ações ou não. Porque uma coisa é falar, outra coisa é ligar as palavras às ações. Ligar as palavras às ações. E por isso Jesus está a dizer, o que tu ligares aqui na terra será ligado no céu. O que tu desligares aqui na terra será desligado no céu. Isto é muito importante. E outra coisa que eu vejo aqui são as testemunhas. Você viu aqui a leitura, 2 ou 3 testemunhas? Por exemplo, vou falar do casamento. O casamento é ligar. É uma ligação espiritual. Porque é ligado aqui na terra e é ligado no céu. Por isso é que é espiritual. Todo tipo de jugo é espiritual. Quer seja bom ou seja mau. É espiritual. E se eu me ligo a alguém em casamento aqui, é ligado lá em cima no céu. E depois tem 2 ou 3 testemunhas. Eu vou-vos dizer uma coisa, vai ficar aqui gravado, que é o seguinte. Eu decidi, a Célia ainda nem sabe disto, mas eu decidi para mim mesmo o seguinte: se algum dia alguém me convidar para ser padrinho de casamento de algum casal, eu vou ter uma conversa com esse casal, porque assim, eu não quero ser padrinho ou testemunha desse casamento só para dar uma boa prenda. Não. Eu quero ser testemunho para acompanhar o casal. Porque quando eles estiverem em maus momentos, eles têm que vir falar comigo, sendo eu o padrinho dele, testemunha dele, para ajudar a ele, para ele nunca passar por um divórcio. Porque aquilo que ficar ligado aqui tem que ficar ligado lá em cima. E se o casal chega a uma situação que não há mais como tem mesmo que desligar, porque há casos que não há mais, como por exemplo, sei lá, situações de vítimas de como é que se diz, de violência doméstica, etc. Se não houver possibilidade de como é que se diz, de reconciliação, então as testemunhas também têm que estar presentes para tentar ajudar ao máximo para reconciliar. Mas se as testemunhas verificarem, não, aquela mulher apanha todos os dias, ou aquele homem apanha todos os dias, eu sou testemunha disso, eu sei o que é que este casal está a passar, então vamos todos concordar em desligar esta situação. E o que ficar desligado aqui, passa a ficar desligado lá no céu também. Mas sabe o que é que as pessoas hoje fazem? Elas divorciam-se e até fazem festas. Ah, boa, estou tão contente, estou divorciado, aleluia. Ou então passam por momentos de dificuldade, não dizem as dificuldades que estão a ter, o padrinho só foi padrinho para dar uma boa prenda. Mas depois, durante as dificuldades, os casais ficam nas copas, não dizem nada a ninguém. E por isso eu digo uma coisa, eu digo aqui, não só eu não vou ser padrinho de ninguém assim, como eu também, a partir de hoje, não vou fazer casamentos de ninguém. Se você se me tem a mim como pastor, você depois, quando tem dificuldades, não me busca conselho. Porque se eu sou pastor, eu não sou só pastor para a cerimónia. Eu sou pastor para te ajudar a vida toda, para que te reconcilies e para que tu nunca sejas desligado aqui na terra nem no céu. E as pessoas não estão para isso, porque andam a brincar com isto. E isto é um assunto sério. É um assunto sério. Eu estou arrependido de alguns casamentos que eu fiz no passado. Estou arrependido. Se fosse hoje, com o entendimento que eu hoje tenho da palavra de Deus, eu não os faço. Não os farei. Não os faria. Porque sou pastor só da treta. Porque do resto não querem saber de mim para nada
E depois é engraçado, quando tudo já está destruído, quando tudo já não há volta a dar, então lembram-se de telefonar ao fidalgo e pedir oração. Mas já é tarde. Porque normalmente as pessoas, sabe o que é? É muito engraçado. As pessoas, é como, olha, vou dar o exemplo. A minha mãe morreu mais cedo porque ela não se tratou. Porque não ia ao médico. E depois, quando lá se decidiu tratar, já é tarde. E às vezes nós estamos a passar por problemas, os casais estão a passar por problemas, fecham-se em copas, não digam nada a ninguém, nem sequer pedem ajuda a ninguém. E quais são as testemunhas? As testemunhas são os pais do casal e são os padrinhos a quem eles convidam. Então, se eles são minhas testemunhas do quê? São minhas testemunhas deste ato honroso que eu estou a fazer, deste jugo que eu decidi me ligar afetivamente, emocionalmente, amorosamente. Então, se eu me estou a ligar a um jugo, eu chamo testemunhas. É por isso que o mundo tem as testemunhas para assinarem. Está lá para quê? Está lá o nome para quê? É para ser testemunha, é só para dar uma boa prenda. E por isso é que a Bíblia fala, por exemplo, da questão de fiadores. Não sejas fiador de qualquer um. Veja lá, Provérbios 6. Já agora, olha, vamos ensinando. Provérbios 6. As pessoas não sabem o que é o espiritual, porque se eles percebessem o que é a importância disto, antigamente não havia notários. Por exemplo, as pessoas faziam negócios ao fio do bigode, à palavra. Não havia contratos, não havia nada. Antigamente os casamentos eram feitos assim, por exemplo, os israelitas tinham este hábito. Eles convidavam as famílias e anunciavam aos pais assim, olha, vamos nos casar. E esses pais eram as testemunhas desse casamento. Então eles próprios diziam, olha, este é um casal. Portanto, a partir de hoje, eles estão casados, estão abençoados pelas testemunhas que eles convidaram para a união, para estar ali em concordância. Por isso é que Jesus diz, o que 2 ou 3 concordar aqui na terra, é concordado nos céus. Provérbios 6 diz assim, versículo 1, Filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro, se deste a tua mão ao estranho, se enredaste com as palavras da tua boca, prendestes com as palavras da tua boca, então estás feito. Não, ainda há uma solução. Faz, pois isto agora, filho meu, e livra-te, pois já caíste nas mãos do teu companheiro. Vai, humilha-te e importuna o teu companheiro. Não dês sono aos teus olhos, nem repouso às tuas pálpebras. Livra-te como a gazela da mão do caçador, da mão da manipulação, na mão do opressor, na mão de gente má. Livra-te como a gazela da mão dessa malta toda, como a ave da mão do passarinheiro. Livra-te. E a maneira de nós nos livrarmos é aquela que eu estava a dizer há pouco. Vai falar com a pessoa. Depois, leva as testemunhas. E se mesmo assim continuarem a agir de maneira imprópria para contigo, então considere essas pessoas. Porque ao contrário, é assim, a gente diz assim, considera o irmão como um publicano, não é? Então a gente diz assim, eu considero esta organização onde eu estava ligado, eu considero este local onde eu estava ligado como um publicano, porque não querem reconciliação para nada, não querem se acertar, continuam no pecado, continuam nas trevas, continuam nas mentiras, continuam nos esquemas. Então eu não quero fazer parte disto. E como eu tenho as testemunhas do meu lado, eu me desligo disto. Eu me desligo disto. E ao ser desligado aqui nesta terra, será desligado lá no céu também. Irmãos, por onde eu passei e por onde eu me liguei emocionalmente, até quando eu trabalhava, tinha empregos e tudo, eu quero dizer uma coisa. Eu nunca saí de lá às escondidas. Nunca. Eu sempre ia ter conversa com as pessoas. E mais, eu não saía por qualquer coisa. Vem qualquer coisa, vamos já embora. Não. Eu tentava, eu dava oportunidade, eu dava tempo. Eu tive, naquilo que vocês têm estado a ler, as minhas memórias de 30 anos, eu tive quase 20 e tal anos, e principalmente os últimos 10, 15 anos do tempo que eu lá tive,
dei muitos anos de esperança para ver se as coisas mudavam. E como não mudou, eu tive que me desligar. E hoje estou livre, graças a Deus. Mas eu dei tempo. Amados, este é um assunto sério. É um assunto que dá muito pano para mangas, dá muito para falar e nós não temos este tempo agora. Por isso acho que temos que continuar a falar disto. Porque de facto é muito importante nós, acima de tudo, termos cuidado. E a melhor prevenção começa logo o antes. Nem sempre é possível antes vermos tudo antes de ligarmos. Não é possível. Mas se for possível, se você começar a verificar, antes de você se ligar, começa a verificar que qualquer coisa não está correta na ação daquelas pessoas, ou daquela pessoa, então já é um sinal, como é aquele que tem a dor que diz que vai chover, né? Já é um sinal, não te metas nisso. Mas se você não quiser ver, e depois com o tempo acaba por situações, enfim, chatas acontecerem, então você haja como Jesus ensinou. Fala com as pessoas, vai falando, depois tem as testemunhas, e vai falando, e as pessoas não mudam e não mudam. E quero terminar a dizer o seguinte, do ministério, todos eles, ou de onde eu saí porque de facto não havia mudança. E por mais que a gente tentasse falar com as pessoas, não querem ouvir, não querem mudar. Então não tem outro remédio senão ter que sair. Não tinha outro remédio. Porque sabe uma coisa, irmãos, para terminar, dizer o seguinte a vocês. Numa dessas coisas que eu escrevi, que está lá, para quem quiser ler, eu cheguei a idolatrar o líder. Eu fiz do líder um ídolo para mim. E a idolatria é um espírito de manipulação muito grande, muito forte. Muito forte mesmo. E nós, para desprendermos disso, é terrível. E chega-se ao ponto, às vezes, de nós termos Jesus a dizer uma coisa e esse líder a dizer outra. Mas as pessoas acabam por dizer, como eu também dizia assim, se o meu líder diz isto, é porque está certo. E, no entanto, Jesus dizia o oposto. E é engraçado que muitas vezes nós, e quem muitas vezes está nestas organizações, dão tudo, até dão a vida para morrer a favor dessas organizações, mas depois quando chega a Jesus não dão a vida por Jesus. Porque quando Jesus diz assim, mas não é isso que eu digo. Não, mas se ele diz, é aquele que sabe. Então, mas é Jesus que sabe ou é aquele que sabe? Eu cá decidi estar do lado aqui da palavra viva, do jugo bom, aquele que é um jugo que é suave, é manso, é doce, que ele não obriga nada a ninguém e tudo o que nós fazemos é por amor. Posso ouvir um amém? Vamos baixar as nossas cabeças e fazer uma oração. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu te quero agradecer de todo o meu coração por tudo o que tens feito nas nossas vidas. E te peço, Senhor, que tu nos ajudes a todos. Dá-nos sabedoria para lidarmos com as pessoas. E acima de tudo, Senhor, dá-nos sabedoria para nós não nos enredarmos com as pessoas erradas. Que nós não fiquemos presos a pessoas erradas de índole má, que têm um tesouro mau e que desse mau tesouro vão buscar coisas que são prejudiciais à nossa vida, que nos adoece, que nos suga as forças e as energias. E por isso, Senhor, eu te peço, livra-nos de todo o mal e ajuda-nos, Senhor, dá-nos essa capacidade de ler os sinais, dá-nos essa capacidade de saber lidar com todos e, acima de tudo, dá-nos a capacidade de crescermos junto do joio. Apesar do trigo crescer junto do joio, não se liga emocionalmente ao joio.
Porque no dia em que tu enviares os teus anjos, tu vais separar aquilo que é trevas e aquilo que é luz. E por isso, Senhor, te pedimos de todo o nosso coração que tu nos ajudes a saber andar nesta vida, a sermos simples como as pombas, mas por dentro como as